Boa noite, estudantes. Eu vou apresentar agora o trabalho 2, né, em vídeo. Então, basicamente, eu vou explicar o documento que eu preparei, certo? Se for preciso, eu vou dar uma explicação mais detalhada do cenário. E, no final, eu vou mostrar a ideia que eu utilizei, a linguagem de programação e tal, para a geração dos gráficos que estão aqui nesse documento. Então, o meu trabalho seria uma comparação qualitativa entre os protocolos MQTT e COAP por meio da plataforma Plant. Então, primeiro falando sobre o cenário de teste, né? No MQTT, eu utilizei um cliente que está instalado no Plantbox, que é o aparelho ESP32. E aí, ele vai enviar dados para um broker MQTT, que está instalado no meu computador. O destino desses dados é outro cliente MQTT também instalado no computador. Ou seja, no cenário do MQTT, eu tenho o ESP32, que tem um cliente, que vai enviar para um servidor MQTT, um broker, no caso, que está no meu computador, e tem outro cliente escutando também no meu computador esse broker. Ou seja, tem três etapas aí, né? Que o dado percorre. Ele sai do ESP, vai para o broker do computador e, por fim, vai para o cliente que também está no computador. Então, já falando do COAP, a gente tem um cliente COAP que está instalado também no ESP32, que eu chamei de Plantbox. E ele envia os dados para um servidor COAP que está instalado no mesmo computador que o MQTT está. No caso, os testes, quando eu realizei primeiro os do MQTT e depois realizei os do COAP. Então, os servidores, os brokers e os clientes, COAP e MQTT, não estavam sendo utilizados de forma simultânea, certo? Aí aqui está o formato de dados que eu estou enviando do ESP32 para o servidor ou para o broker, dependendo da tecnologia, né? Então, lá tem um ID, que é o ID do pacote, tem esse Tzinho, que seria a temperatura, né? Porque o Plantbox tem um sensor de temperatura. Aqui seria a umidade do ar, né? Esse daqui seria a umidade do solo. Aqui o nível de luminosidade, a chuva. E aí a gente tem umas duas variáveis aí que são relacionadas ao tempo. No caso, assim, view S é o momento exato em que o dado foi enviado em segundos. E o envio US é o momento em que o dado foi enviado em microsegundos. Então, isso daqui eu estou fazendo para poder calcular o delay e o jitter, certo? Bom, então, eu já expliquei isso aqui, né, o que é o ID e tal. Aí sim, o ID, ele é um do tipo inteiro, né? Esses demais dados aqui são todos do tipo float. E os envios, eles são do tipo Unix timestamp. O primeiro em segundos e o segundo em microsegundos, certo? Aí, as configurações do meu computador são... Então, no caso, ele é um Samsung Expert X50 de 2016, com 8 GB de RAM, DDR3, 1600 MHz, 1 TB de HD. Para os gráficos, tem um GeForce 940M, 2 GB de RAM, DDR3 também. E o processador é um Core i7 5500U. E no caso, eu rodei todos os experimentos no Linux, certo? No Linux Ubuntu. Então, todos os experimentos foram realizados em rede local, cuja internet possui velocidade teórica de 60 megabits por segundo para downloads e 30 para uploads. Então, quando eu realizei os experimentos, eu sempre deixei o meu celular com o Wi-Fi ligado, certo? Para meio que funcionar como um ambiente real. Tipo, eu não desliguei todos os aparelhos para ficar exclusivamente os testes com Plant Box, não, certo? Eu deixei o celular ligado também para ter uma concorrênciazinha, digamos assim. O roteador aqui da minha casa, ele é um D-Link, o modelo é esse aqui, DIR615, tem suporte aos padrões 802N, G e B,
ele tem duas antenas, mas ele trabalha em uma frequência única de 2,4 GHz. Essas duas antenas, elas têm 5 dBi, eu acho que é a potência, se não me engano. E elas só podem ser configuráveis para trabalhar com um único canal, certo? Ou seja, não dá para colocar um em 2.4 e outro em 5 GHz. Isso utilizando o firmware que já vem instalado, né? Se eu colocar um firmware de terceiros, talvez dê para fazer isso. Bom, o tamanho dos pacotes do MQTT, eles variaram entre 155 e 158 bytes. Desse total, foram destinados 98 bytes para a carga útil, que seria o payload, né? Que são os dados que eu escrevi no item 1A, esses daqui em azul. 1 byte foi para a descrição do tópico, certo? Os tópicos, eles variam de 0 a 9 e são do tipo chá. E de 56 a 59 bytes, isso aqui foi dedicado para o cabeçalho e demais componentes do pacote do protocolo, certo? Então, só isso aqui foi só de cabeçalho. Quanto à informação útil, foi de 98 bytes, mais 1 byte para a descrição do tópico. Relacionado ao COPE, ele foi um pouquinho maior, 157 a 159 bytes, certo? Desse total, 98 bytes também foi para carga útil, 1 byte também para a descrição do tópico, que no caso do COPE não é bem tópico, na verdade é uma URL, né? Eu também fiz igual, foram caracteres de 0 a 9. E 58 a 60 bytes foram para o cabeçalho. Então, de cara a gente vê que o COPE ele já gastou aqui 2 bytes a mais do que o MQTT para o cabeçalho, né? Falando sobre os experimentos em si. Primeiro, eu fiz um experimento com apenas uma URL e um tópico. Então, isso é, o MQTT estava, o Plant Box, né, estava enviando para um tópico ou para uma URL apenas. Então, a figura 1, ela mostra a comparação do delay obtido para o MQTT e para o COPE. No cenário em questão, ambos os protocolos enviaram 16 pacotes, onde todos eles foram entregues com sucesso ao destinatário. Então, o MQTT ele estava enviando para o tópico 0 e o COPE para o URL 0, certo? Bom, então tá aqui o gráfico, né? A gente vê aqui de cara que o MQTT ele teve um desempenho não tão bom, porque o delay dele ficou entre 150 e 200 milissegundos, enquanto que o COPE ele ficou lá embaixo, ficou abaixo de 50 milissegundos, com exceção do primeiro pacote. Então, nesse cenário, ambos obtiveram 100% de taxa de entrega, mas o COPE se saiu melhor, porque teve um delay menor. Aí, essa outra figura aqui, ela é para o mesmo cenário acima, só que essa é relacionada ao jitter, né? O outro era relacionado ao delay. Então, também 100% de taxa de entrega. E aqui a gente já percebe um comportamento diferente, né? O MQTT, que está em vermelho, ele seguiu quase sempre com o jitter em 0, certo? Ou seja, não houve variação no delay, então por isso que o jitter está próximo de 0. E o COPE também, né? Com exceção desse pacote de número 1, de D número 1, né? Que a gente nota que a diferença ocorreu porque o pacote 0 teve um delay muito grande, enquanto o pacote 1 um delay muito pequeno. Então, isso afeta aqui no jitter. O segundo cenário foram 6 URLs e 6 tópicos, certo? E assim, para cada URL, para cada envio de URL ou para cada envio de tópico, tinha um intervalo de 1 segundo. Ou seja, eu envio para o tópico 0, espero 1 segundo, envio para o tópico 1, espero 1 segundo, envio para o tópico 2, espero 1 segundo e assim sucessivamente. Então, a figura 3 ela mostra a comparação entre o delay obtido pelo MQTT e COPE, em um cenário onde o COPE possui 6 URLs, que vão de 0 até 5, e o MQTT de 6 tópicos, também de 0 até 5.
A rotina de envio de dados funciona conforme o pseudocódigo abaixo. Então, é assim. Tem um for, certo? Aí tem o ID do pacote, que varia de 0 a 15, porque são 16 pacotes que são enviados. Aí eu vou fazer a coleta dos dados ambientais, que são dos sensores, né? Aí tem uma função, uma layer dados ambientais. E aí depois eu vou criar a variável dados e vou inserir nela o ID do pacote e os dados ambientais. Aí depois o envio está sendo feito aqui nesse segundo for. A gente tem o tópico, que vai de 0 até 5, certo? Então, ele vai esperar um segundo, ele vai coletar o momento atual, certo? Vai colocar na variável agora. Aí ele vai inserir esse momento atual nos dados, que é essa variável aqui. E depois disso ele vai enviar esses dados para o tópico ou para a URL, certo? Um detalhe. Essa coleta do momento atual está sendo feita através de um servidor NTP, certo? No caso, a coleta só ocorre na primeira vez que um dado vai ser enviado. Ou melhor, na verdade, quando o algoritmo inicializa, ele já coleta o tempo atual, aí ele guarda esse tempo atual na memória interna quer dizer, não é na memória interna, é no reloginho interno do ESP32, para ele não ficar coletando toda vez que vai enviar, então coleta só na primeira vez e guarda. Eu acho que ficaria melhor assim, porque ficaria mais próximo da realidade, não teria diferença entre é, um dado e outro. Bem, aí então tá aqui o gráfico, né? Então, no caso, como demonstrado no pseudocódigo, existe um intervalo de 1 segundo. Tá aqui, ó, esperar 1 segundo. Entre o envio de dados de cada tópico ou URL. E para cada tópico são enviados 16 dados, certo? Nesse cenário, tanto o MQTT quanto o COP obtiveram 100% de sucesso na taxa de entrega. Então, tá aqui o gráfico como ficou, certo? Aqui a situação foi um pouco diferente. Todos os, os 6 tópicos, são 6 tópicos, só um instantinho, isso mesmo. Todos os 6 tópicos do MQTT tiveram um delay menor. Dessa vez ficou aqui em torno de 40, 20, até 50. Variou de 20 a 50, aqui, todos os tópicos. Já o COP variou entre 158 e 178, certo? Então, num cenário mais congestionado, porque está enviando para 6 tópicos simultaneamente, o MQTT se deu melhor nesse experimento, certo? E relembrando, todos eles enviaram todos os pacotes, então ninguém se perdeu. Bom, aqui é o jitter, certo? No jitter também está mostrando todos os jitters de todos os tópicos simultaneamente. Os que estão aqui em vermelho translúcido são MQTT e o cinza translúcido é o do corpo, certo? Então, a figura 4 ela mostra o jitter para esse mesmo cenário, para os 6 tópicos e URLs. Percebe-se que a maioria dos jitters de ambos os protocolos ficaram entre 0 e 6 milissegundos, com exceção de 3 pacotes, chegando a 12 milissegundos. São esses daqui, um do MQTT e outro do COP, e a 7 milissegundos, que na verdade que é esse pacote de ID9 aqui do COP. Em resumo, houve uma diferença ínfima entre o jitter dos protocolos nesse cenário. E também foi um jitter pequeno, né, que variou de 0 a 12 milissegundos. É pouco tempo.